Oi, gente, hoje nós vamos filmar pra vocês nosso momento de devocional, pra vocês verem como é que é. E é isso, bora lá. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento em casal. Obrigado pela Tua presença, Senhor, pela Tua misericórdia que nos alcança. Obrigado pelo Teu infinito amor, Jesus. Teu amor incomparável. Queremos pedir que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Sim, Que possamos ler e entender tudo que está aqui na Tua palavra. amém. Que o Senhor grave as Tuas palavras no nosso coração. Nos dê todo o discernimento necessário para entender a Tua vontade. Amém. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 14. O dom da profecia é superior ao dom de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e algumas delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Se está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis.
E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Depois você corta, né? Vocês falam assim. Não? Vai tudo, natural. A necessidade de ordem no povo. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou, quando muito, 3, e por outra vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se ignora, ignora. Ele já ignora. Você todinho. Tava pensando aqui que tipo, no culto que fiz aqui, né? Agora ele fala de línguas, né? É melhor você falar em línguas que tem interpretação, porque o mais importante aqui é edificar os outros do que a si mesmo. Porque falar em línguas edifica você mesmo, fica a mente infrutífera, né? É o seu espírito falando com Deus. Mas a partir do momento que tem mais uma pessoa, ou 3, é melhor que você fique quieto, porque o principal é a edificação de todos juntos. Então, a gente não pode ter um pensamento egoísta na hora do culto. Eu e Deus agora. Eu acho que é diferente você estar falando em línguas lá, sentadinho no seu lugar, no meio da igreja. Eu acho que sim, até tranquilo. Vale, tipo, pregador. Começa só falando em línguas o tempo todo, assim. Acho que tem uma diferença maior, assim. Mas me veio muito assim de tipo, pensamento de agora é eu e Deus. A gente não pode ter esse pensamento na igreja assim, é só eu e Deus. Deus é a igreja, né? Então você tem que pensar nos outros. No caso ele tá falando da ordem do culto, assim, né? Como deve se comportar no culto. A diferença de estar no secreto. É isso que eu tô falando, que nosso momento eu e Deus, de queimar e tal, é no secreto. A gente tem que ter isso todo dia, mas a partir de onde a gente tá no culto lá com todo mundo, a gente não pode ficar igual tá no secreto, é diferente.
um sono aqui do barulho. É. Tá bom. Mas passam toda hora. Né? Mas ficou cheirando ali a câmera. Tem impressão como você. Você não me sei falar aspecto quando é bom. A ressurreição. 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, nossa, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Como a um abortivo? Tipo, estava fora do... É, eu não sei em que sentido ele foi isso, não. Apareceu também a mim como a um abortivo. Ele era tipo um aborto? Tipo, ele era rejeitado? Não sei. Não, rejeitado não por Deus. O abortivo, acho que ele estava fora desses... Fora dos cristãos, né, de repente. Ele era judeu e estava perseguindo. Pode ser nesse sentido. Deixa eu ver. Um abortivo. Tem a explicação aqui. Paulo fala de si mesmo como um aborto, um filho nascido morto. Paulo se assemelha a esse nascimento, espiritualmente falando, na rapidez de seu novo nascimento, em que ele não estava amadurecido para a função apostólica, como os outros que tiveram conversões pessoais com nosso Senhor. Paulo foi chamado para esse ministério quando essas interações já não eram possíveis e estava fora do tempo para isso. Ele não havia conhecido nem seguido o Senhor, nem foi formado em sua família, como os outros foram para essa alta e nobre função. Isso mesmo. Continuando, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo.
mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem que morrer todo dia. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Au. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é edificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Mike tem espírito? Vai que você tem que quer viver. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nossa. Acho Isso que... é grandão. Acho que ter lido esse no dia que a gente gravou não foi em vão também. Falando sobre a morte de Jesus, a vinda dele. Meu Deus. Ressurreição. Vou orar. Tá. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Não. Muito bom. Como toda palavra. Nossa. E que a gente tava falando ontem, né? Do corpo. Piscar de olhos. Piscar de olhos. Ai, mas... Meu Deus. Esse aqui pra hoje que a gente vai no encontro. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Amém. Vamos pedir? No encontro de hoje. Vou orar. Tá. Pai, maravilhoso nosso Senhor, eu te louvo e te adoro por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é perfeito, é santo, maravilhoso, nosso amigo, está sempre presente, o Senhor não nos abandona e eu sei que o seu amor nos alcança, Deus, todos os dias. Eu quero te entregar, meu Deus, nossas vidas e dizer, meu Pai, que nós estamos disponíveis para a tua boa obra, que aquilo que nós estamos trabalhando, Deus, não vai ser em vão, porque nós confiamos na tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu de presente o privilégio de ter a tua palavra, o privilégio de ter esse momento. E eu te peço, meu Deus, que a tua palavra fique gravada em nossos corações. Amém. Que o Espírito Santo possa testificar durante o dia, que a gente possa meditar na tua palavra até o anoitecer. Que a gente não se esqueça daquilo que o Senhor nos falou. Que a tua palavra possa guiar o nosso caminho, guiar nossas vidas, dia após dia, Deus. E nós estamos aqui aguardando a tua volta, aguardando o momento em que nós seremos incorruptíveis, aguardando o momento em que nós te veremos face a face e que aquilo que é mortal será eterno, Deus. Eu te agradeço pelo nosso casamento, te agradeço por tudo que nós vivemos no Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos moldado, nos lapidado. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te peço que a gente cresça em Ti a cada dia. Que o Senhor nos molde ao Teu caráter, Jesus. Que o Senhor tire de nós aquilo que não vem de Ti. Que morra em nós aquilo que precisa morrer. Amém. E que Jesus vive em nós a cada dia. Eu quero te pedir, Deus, pelo encontro que vai ter hoje da nossa igreja, uma imersão total.
Nós vamos lá para servir. Eu te peço, Deus, que a tua presença seja de um nível mais profundo. Que todas as pessoas que vão lá para receber, que elas possam desfrutar da tua presença, daquilo que o Senhor tem para fazer na vida delas. Que elas recebam, meu Deus. Eu te peço que o Senhor fortaleça toda a equipe de trabalho, que a gente esteja em unidade, servindo de todo o coração, com alegria, servindo ao Senhor e aos nossos irmãos. Que o Senhor esteja operando em nós em unidade, que a gente queira, Deus, edificar um ao outro em primeiro lugar. A gente considere o outro mais importante do que nós mesmos, ó Deus. Amém. Eu te peço que a gente faça diferença naquele lugar. Que o Senhor use o Eric, que o Senhor me use como o Senhor bem quiser. Amém. Que a tua vontade seja feita, meu Deus. Eu te entrego esse dia e tudo o que vai acontecer. Eu te peço também por esses que estão assistindo agora, seja casal, seja solteiro, mas que o Senhor fale com eles também, que eles consigam entender aquilo que o Senhor tem ministrado na vida deles e que eles consigam ter esse momento também de busca do Senhor em suas casas, com sua família, com o seu cônjuge. É o que eu desejo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim.